Uma igreja sinodal em missão. Este é o título do relatório de síntese elaborado após o término da primeira sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre Sinodalidade. Não como um documento final, mas uma ferramenta a serviço do discernimento que ainda deverá continuar. A partir de convergências, questões a serem abordadas e propostas, todos os batizados são chamados a trilhar este caminho de forma sinodal. E agora, o que podemos esperar e que passos nós poderemos dar? Quem conversa com a gente hoje é o Padre Luiz Miguel Modino. Ele é assessor de comunicação do Regional Norte 1 da CNBB, é jornalista, acompanhou toda a sessão da Assembleia Sinodal, produzindo conteúdos para vários canais de comunicação, inclusive participando aqui do programa Igreja Sinodal. Quero acolher a você, Padre Modino, com muita alegria. Bem-vindo ao Igreja Sinodal. Obrigado pela acolhida, Marcos. Eu quero começar, iniciar o nosso bate-papo aqui, partindo da experiência pessoal, né? Você que esteve em Roma durante toda esta sessão que aconteceu no mês de outubro, de 4 a 29 de outubro, dias de trabalhos intensos. Como é que foi acompanhar de perto aí esse desenvolvimento da primeira sessão da Assembleia Sinodal? Participar da primeira sessão da Assembleia Sinodal do Sinodalidade tem sido uma oportunidade muito importante para a gente. Eu já tinha participado da Assembleia Sinodal do Sínodo para a Amazônia e, na verdade, teve elementos comuns, mas também elementos diferentes. No Sínodo para a Amazônia é um sínodo regional e este sínodo é um sínodo universal, onde a gente vê a diversidade de lugares e culturas onde a fé católica é vivenciada. Também a gente teve contato com representantes das igrejas orientais, que sempre são uma referência na sinodalidade na vida da igreja. Neste sínodo, o trabalho dos jornalistas nem sempre ficou fácil, porque, a pedido do Papa Francisco, os membros do sínodo não deveriam conversar com os jornalistas. É verdade que alguma coisa a gente ficava sabendo, mas as coisas mais destacadas a gente conhecia nos briefings das coletivas de imprensa que aconteciam quase todos os dias na sala estampa, na sala de imprensa do Vaticano. Também no início de cada um dos 4 módulos era transmitido ao vivo a orientação espiritual e também a orientação teológica para cada um desses módulos. Também nesses momentos tinha testemunhos sobre sinodalidade e a gente ia descobrindo como eram encaminhados os trabalhos dentro da sala sinodal, mas sobretudo ia descobrindo como essa sinodalidade se concretiza em diferentes realidades, em diferentes culturas, porque os testemunhos eram de todas as culturas, de todos os casos do mundo. Você destacou aí, Padre Modino, essas semelhanças, né, por ser um sínodo, mas as diferenças também entre o sínodo que você participou, que foi o sínodo para a Amazônia. Mas você participou também de uma experiência que foi a primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Para a gente que estava acompanhando aqui de fora, parece-me que o sínodo, essa sessão agora, se aproximou na metodologia, na participação da Assembleia Eclesial. Você que estava aí, que participou dos dois, há realmente essa proximidade? A Assembleia Eclesial pode ter sido um ensaio para o sínodo? É reconhecido na igreja do mundo todo a importância da igreja da América Latina e do Caribe nesse caminho sinodal. Inclusive o cardeal Greg, que é o secretário do sínodo, e o cardeal Holevitz, que é o relator geral, em encontro com os participantes da América Latina e do Caribe, reconheceram o trabalho já realizado. Primeiro no sínodo para a Amazônia, mas sobretudo na Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que é o primeiro grande evento a nível continental realizado como expressão de sinodalidade. Naquele momento já teve aquelas comunidades para o discernimento. É verdade que o método utilizado era diferente, mas
Também na Assembleia Eclesial, nos mesmos grupos participavam bispos, leigos, religiosos, religiosas, presbíteros. Lá, a participação dos leigos era maioritária, 40% dos presentes, 20% eram bispos, 20% eram padres e diáconos e 20% eram representantes da vida religiosa. Aqui, neste sínodo, é o sínodo dos bispos, então a grande maioria eram bispos, mas também tinha aqueles não bispos, dentre eles tinha 54 mulheres que eram participantes do sínodo, tanto como membros, mas também algumas facilitadoras. E podemos dizer que, nesse sentido, a Assembleia Eclesial foi ajudando a aperfeiçoar esse método, esse caminho, para ver como concretizar, como avançar numa igreja sinodal. Agora, olhando assim para o caminho percorrido até agora, né, que a gente fala, esta Assembleia ela foi a culminância de uma etapa, mas de um processo que foi iniciado lá em 2021. Né? Nós estamos em sínodo há 2 anos, em diferentes etapas. O que mais lhe chama a atenção nesse processo sinodal? Eu não diria que é uma culminância. A gente pode dizer que é continuidade de um caminho. E a primeira sessão da Assembleia Sinodal foi uma oportunidade para aprender este método da conversação espiritual como um método que pode ajudar na caminhada da igreja, na hora de tomar as decisões da igreja em todos os níveis, não só em nível universal, da igreja do mundo todo, mas também em nível continental, em nível de conferências episcopais, em nível diocesano, em nível das paróquias, das comunidades, uma igreja onde todo mundo pode falar, mas onde todo mundo tem a obrigação de escutar. Por isso que, além dos temas que foram apresentados, o importante é aprender a ser igreja sinodal. O importante é o trabalho que vai ser realizado nos próximos 11 meses e como o povo vai se envolver para que a riqueza daquilo que vem sendo trabalhado nos últimos 2 anos seja aprofundada e possamos avançar nesse caminho da sinodalidade. Há algo que você acredita em que nós precisamos avançar mais, que nós precisamos avançar mais aí nesse período? Eu gostei muito de uma expressão que o padre Radcliffe, né, que foi um dos orientadores espirituais do sínodo, ele falou que vai ser como uma gestação, esse período que vai separar uma etapa da outra. Tem algo que você acredita que nós precisemos avançar mais até chegar a esta segunda etapa? É verdade que ele fala de 11 meses de gestação. Acho que é importante aprender a escutar e a escutar a todos. Inclusive, aprender a escutar e querer escutar aqueles que até o momento ficaram um pouco de fora do processo sinodal. E a gente não pode ter medo de falar aquilo que realmente sente, daquilo que realmente experimenta. Se nós queremos ir uma igreja sinodal, se nós queremos ir uma igreja onde as decisões são tomadas em comum, onde o discernimento é uma atitude presente e onde a visão comunitária, que é algo fundamental da igreja, está presente em todo momento, nós não podemos ter medo de colocar aquilo que a gente considera que seria importante para continuar avançando nessa igreja que caminha junto, para ser uma igreja onde todo mundo possa se sentir à vontade, uma igreja de portas abertas, uma igreja que acolhe a todos, uma igreja que não diz você não pode falar porque é isto, porque é aquilo. Acho que esse é o grande desafio dos próximos meses para no próximo ano, em outubro de 2024, a Assembleia Sinodal possa tomar já, em verdade, decisões concretas que ajudem nesse caminho da sinodalidade. E nós temos um longo caminho a percorrer, tomando inclusive a expressão da Sagrada Escritura lá do Antigo Testamento, porque o relatório de síntese ele traz 20 temas nessas perspectivas, né, que eu apresentei no início, convergências, pontos que precisam ser trabalhados e também
já aquilo que já tem encaminhamento, né, nessas 3 perspectivas. Olhando assim para o todo desse relatório, que nós vamos também saborear aos poucos aqui no programa Igreja Sinodal. Claro, ele foi fruto de um caminho, né? Mas os principais temas realmente estão ali contemplados, emergiram mesmo nesse processo? Para mim, o grande tema é descobrir que somos uma igreja de batizados e batizadas. Não somos uma igreja de ministros ordenados. E somos uma igreja onde, pelo nosso batismo, todos temos voz e vez. Como eu já falei, todo mundo pode falar e todo mundo tem a obrigação de escutar. Você não perde nada, ao contrário, ganha muito quando participa dessa igreja sinodal. E você pode ser bispo, pode ser padre, pode ser religioso, leigo, assumir o ministério da comunidade. Quando você tem mais elementos para poder decidir, isso ajuda. Uma igreja da diversidade ajuda. E não podemos continuar com uma igreja monocromática. E não podemos continuar com uma igreja onde todo tem que ser igual. A diversidade nos enriquece. E nós temos que entender que é nessa diversidade que a gente vai avançar. E no meio daqueles que caminhavam com Jesus, no meio daqueles que faziam parte das primeiras comunidades, essa diversidade de cultura, de línguas, de modos de entender Deus, estava muito presente. E aos poucos para não encontrar um caminho comum. Se nós não nos esforçamos em encontrar esse caminho comum, as polarizações, as divergências vão cada dia ser maiores. Daí o grande desafio de, com quem pensa diferente, poder descobrir o que ele tem a me aportar. Não enxergar sempre o que me distancia do outro, e sim aquilo que pode me aproximar. Nós estamos conversando com o padre Luiz Miguel Modino. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua olhando para esta primeira sessão da Assembleia Sinodal. Até já! Obrigado a você que nos acompanha aqui no programa Igreja Sinodal. Quer rever os temas que a gente tem discutido, trabalhado aqui ao longo deste período do Sínodo sobre Sinodalidade? Então procure no YouTube, @Igreja Sinodal, procure lá na lupinha e você pode conferir todos os nossos programas, rever, se inteirar, compartilhar, aprofundar e crescer neste espírito de uma igreja sinodal, uma igreja para todos, como disse o Papa Francisco e como estava dizendo para nós o padre Luiz Miguel Modino, que é o nosso convidado de hoje. Ele acompanhou toda a Assembleia Sinodal como jornalista, produzindo conteúdos e está conversando com a gente. Quero destacar aqui, padre Modino, sobre a sua última resposta, que você trouxe essa questão de trazer os divergentes. Não há uma unanimidade, não é simplesmente dizer que é um caminho democrático ou que todo mundo vai votar sim ou não, porque inclusive o próprio relatório, ele trouxe divergências ali nos votos, né? E na última coletiva, o cardeal Hollerith foi perguntado, né, por que também não trazer as divergências. Ele disse, vamos olhar aquilo que é o que nos une, aquilo que foi convergente. Mas alguns pontos, né, tiveram ali, olhando o relatório de votos, os números de votos de cada parágrafo, alguns temas, como por exemplo os que tocam a questão da participação das mulheres, o acesso ao diaconato feminino, eles ainda são um gargalo. Não apresentam um percentual muito grande, menos de 20% do total de votantes, mas ainda tem temas que são sensíveis e talvez mais espinhosos para serem refletidos. É claro que tem temas que são complicados. É claro que o jeito de ser igreja é o mesmo. E nesse sentido, eu posso dizer que a Igreja da América Latina tem um percurso de sinodal muito mais avançado do que muitas outras igrejas no mundo. Nesta semana a gente participava de um encontro virtual com o cardeal Cherny, o cardeal Barreto e a irmã Maria Dolores Palencia, que foi a primeira mulher em ser presidenta delegada numa Assembleia Sinodal, no Sínodo dos Bispos. E o cardeal Cherny falava que, com muito respeito, mas que a Igreja Católica tem que ser deseuropeizada. Durante muitos séculos, a Igreja Católica olhava para a Europa. Hoje, a Igreja Católica não pode continuar olhando só para a Europa. Os outros continentes não podem continuar olhando só para a Europa.
temos que descobrir a riqueza de cada continente, a riqueza de cada país, a riqueza de muitas dioceses. O trabalho que está sendo feito em muitas dioceses, por exemplo, pelas mulheres. E isso não é fácil de enxergar. Eu agora lembro das palavras do cardeal Leonardo Steiner, no dia que participou do briefing da coletiva de imprensa, como ele mostrava o grande trabalho que as mulheres fazem na Igreja da Amazônia. A Igreja da Amazônia não poderia sobreviver de jeito nenhum sem o compromisso das mulheres, que assumem mistérios, muitas vezes de forma implícita, e cuidam da vida de todo o povo. Isso é algo que acontece em muitos lugares do mundo. Mas ainda custa, ainda tem gente que não entende que ser presença de Deus na vida do povo, e no final das contas, esse é o grande desafio da igreja. Isso faz parte da vida de todos os batizados e batizadas. Muitas vezes a gente se depara com mulheres que são clara e explícita presença de Deus na vida do povo. Mulheres leigas, mulheres que na vida do dia a dia manifestam essa presença de Deus na vida daqueles com quem convivem. Nem sempre ser padre, bispo, assegura a gente ser presença de Deus. Estou aí, olhar para esta igreja universal me chamou aqui a atenção nessa expressão que você usa, de que nós todos precisamos de olhar, né, para outras realidades, olhar, por exemplo, para a igreja que está presente no continente asiático, né, que cresce também bonitas experiências do cristianismo ali, na África, em outros lugares, né, uma tomada, uma mirada de consciência que nós vamos abordando. Eu tomei nota aqui, Padre Modino, de uma entrevista que você publicou com o Maurício Lopes e me chamou a atenção também, que ele fala ali, sintetiza em 5 Cs: composição, configuração, colaboração, comunhão e concretude, para este caminho também como fruto, né, do relatório, do processo vivido. O teólogo Maurício Lopes, que esteve ali também na equipe dos especialistas do Sínodo. Comenta um pouquinho para a gente sobre esses pontos. Maurício Lopes é alguém que vem participando durante vários anos destas dinâmicas sinodais. Ele participou do Sínodo para a Amazônia. Naquele tempo ele era secretário executivo da Rede Cristã Panamazônica, que podemos dizer que foi um dos grandes impulsores daquele sínodo. Ele também participou muito ativamente da Assembleia Eclesial Americana do Caribe e tem sido o coordenador da etapa continental do sínodo e também o coordenador dos facilitadores. Os facilitadores eram aqueles que ajudavam, que facilitavam o trabalho nos círculos menores. Na verdade, a gente tem que entender isso, o que Maurício Lopes pretende mostrar nessa entrevista, que a gente está vivendo um processo e que é algo que começou 2 anos atrás, mas que não acabou e a gente espera que nunca acabe. Nesse sentido, eu lembro das palavras do cardeal de Rabat, num dos briefings em Rabat, no Marrocos. O cardeal Cristóbal, que é salesiano, nascido na Espanha, mas que ele já foi missionário em Paraguai, em outros países, e agora é o arcebispo de Rabat, do Marrocos. Ele falava, o sínodo vai ser encerrado, mas tomara que a sinodalidade não acabe nunca. E para isso, a gente tem que dar esses passos que Maurício Lopes concretizava nesses 5 Cs. A composição do sínodo é uma coisa completamente diferente. Numa mesa redonda, todos falam de igual para igual. Se configura de um jeito diferente. E o fato de ter na Assembleia Sinodal gente que não é bispo, isso enriquece. Tem gente que inclusive tem medo, tem bispos que têm medo dessa nova configuração da
da Assembleia Sinodal. O grande desafio é liderar a comunhão. E a comunhão é colaborar também. A comunhão tem que se expressar em atitudes concretas. Tem que nos levar a dar passos. A teologia da comunhão é uma coisa muito interessante, mas como concretiza isso na igreja hoje? Como a paróquia onde eu vivo, a comunidade onde eu vivo, vai expressando essa comunhão? Como a gente vai fazendo novas estruturas, vai ajudando nessa conversão de estruturas que o Papa Francisco também reclama e que este sínodo sobre a sinodalidade quer existir. Na minha comunidade, como é que se decidem as coisas? A gente escuta, a gente dialoga, a gente discerne comum, ou ainda queremos continuar com essa igreja piramidal, onde um decide sem escutar a ninguém o que tem que ser feito? Padre Luiz Miguel Modino, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Também quero registrar um agradecimento ao seu compromisso, ao trabalho que você tem feito e de dar visibilidade, de comunicar com as palavras, com os vídeos, com o coração e com este espírito realmente missionário e sinodal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Obrigado. E nós encerramos o programa de hoje com uma música, Por uma Igreja Sinodal, de Mônica Nogueira Oliveira, de Limoeiro do Norte, no Ceará. E as imagens do clipe são do acervo da Caritas de Limoeiro do Norte. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. Caminhar juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. Cremos na Santa Trindade, Deus perfeita comunhão. E a partir dessa unidade, caminhamos na irmandade, juntos na mesma missão. Caminhamos na irmandade, juntos na mesma missão. O Espírito chama todo dia a viver nossa missão batismal. Caminhar juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. Caminhar juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. No batismo bem ungidos, pra fazer o mundo que Deus quer, pra libertar os cativos, somos todos escolhidos, num compromisso de fé. Somos todos escolhidos, num compromisso de fé. O Espírito chama todo dia a viver nossa missão batismal. Caminhar juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. Caminhar juntos às periferias, ser uma igreja sinodal. Saindo a periferia, erguendo o reino em multirão, mantendo viva a profecia, nossa fé, nossa alegria, sinodalidade em ação. Nossa fé, nossa alegria, sinodalidade em ação. O Espírito chama todo dia a viver nossa missão batismal.